É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu nome, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos, é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só. Vamos orar cantando agora assim, ó. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos mais uma vez. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, que essa união nunca falte para nós. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. E por que a gente não para? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E
toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aleluia. Quando você não der conta, Ele virá te ajudar. Não se preocupe, Ele estará contigo. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. de Jesus, por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui, dizendo que é por causa dele. É por causa dele, é por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui, dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu me levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. foi por causa Porque dele? quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. É por causa dele que nós estamos aqui. É só por causa dele. Gênesis 1, o último versículo desse capítulo 31, diz assim: viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Amém? Podem se assentar. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, bondoso e maravilhoso Deus. São as tuas misericórdias, é a tua bondade, a tua graça maravilhosa, este amor incomparável que tem nos favorecido todos os dias. E nós queremos te glorificar nesta noite e pedir tuas misericórdias sobre nós. Dá-nos a compreensão, o entendimento da tua santa palavra e ajuda-nos a caminharmos por ela, a vivermos segundo a tua palavra. Que esta mesma palavra
que nos liberta, possa ser inserida em nosso coração de maneira que nós jamais venhamos esquecer, Pai. Eu peço misericórdia sobre todos nós. Que os teus filhos que se encontram na tua casa na noite deste dia, e esta vida nós percebemos é tanta correria que muitos não têm tempo para valorizar aquilo que é o mais importante: meditar na tua palavra. Mas os teus filhos estão aqui nesta noite. Fala o coração deles, conforme a tua boa vontade, pelo teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Se nós pudéssemos pensar com mais cuidado, daríamos certamente mais prioridade a meditar na palavra, a se trancar no quarto e orar. Eu conheço e também já tive experiências assim, de ver tantas bênçãos de Deus a partir do momento que a gente dedica-se mais a Ele, a palavra dEle. Mas enfim, esse texto eu quero compartilhar com os irmãos porque Deus, Ele cria todas as coisas, vai dar vida e forma a todas as coisas. E neste final, a partir do momento que Ele dá vida ao homem, traz o homem à existência, o texto vai dizer que Deus viu que era muito bom. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, dependendo da tradução, você vai encontrar, como está na minha, viu Deus tudo que tinha feito e que era muito bom, ou você vai encontrar também que Deus contemplou o que tinha feito. Então Deus parou, olhou tudo o que tinha feito e viu que era muito bom. Esse texto, irmãos, ele está inserido numa situação muito delicada, porque nós não sabemos precisar o tempo. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. Ele declara em sua palavra que um dia para Ele é como 1000 anos, 1000 anos para Ele é como um dia. E não existe esse tempo para Deus que nós conhecemos. Para Deus o tempo, o ontem, o hoje, o amanhã, não tem diferença para Ele. Aliás, o texto de Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então para Ele não existe o tempo. Esse texto vai trazer para nós uma sequência de fatos onde, logo a seguir no capítulo 3, nós vemos Satanás se apresentar através de uma serpente e provocar a queda do homem, a queda da mulher, do homem. Se nós observarmos tudo isso, nós vamos ver que houve nos céus, e nós não sabemos determinar a época, o tempo, um levante de um querubim ungido por Deus, preparado por Deus. E que o texto em 14:14 de Isaías vai dizer que ele desejava em seu coração estar no nível mais alto a ponto de ser semelhante ao Altíssimo. Deus havia colocado ele como alguém a nível superior sobre tudo e todos. Ele era como a perfeição, porque o texto vai dizer que ele era o aferidor de medidas. Toda medida perfeita estava nele. E ele quis mais. Há um conflito nos céus, e quando nós observamos em Apocalipse, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele é expulso dos céus. E nesse texto em particular, de 3 de Gênesis, ele vai estar trazendo ao homem
essa queda espiritual, essa morte espiritual através do pecado. Quando nós olhamos para todo esse quadro, o foco de Satanás, de fato, não seria o homem para ele é nada. Ele não tem respeito nenhum pelo homem, não ama o homem. Para ele o homem e nada é a mesma coisa. Diferente de Deus, Deus nos ama. O alvo de Satanás é tocar em Deus de alguma maneira, ferir a Deus de alguma maneira. E ele sabe que por Deus nos amar, aliás, há textos na Bíblia extraordinários sobre isso, né? Jeremias 31:3, o texto vai dizer assim: com amor eterno te amei. O Senhor nos ama com um amor que não se encontra e nem vai se encontrar em ninguém e nem em lugar nenhum. Há um texto de Isaías que diz que uma mãe que amamenta o filho pode até esquecer-se do filho. Mas Deus diz: todavia eu jamais me esquecerei de nenhum de vós. Não vos esquecerei. Porque Ele nos ama com um amor que, aliás, Paulo chega a dizer sobre isso, né? Como é que nós podemos compreender a altura, profundidade, largura e extensão do amor de Deus? Não dá para compreender, não dá para alcançar. Olhando para esse quadro, Satanás então vem e ele vai tentar afrontar Deus através do homem, ferir, tocar em Deus. Quando Paulo é arrebatado, e ele vai falar sobre isso, arrebatado até o terceiro céu, e o próprio Paulo fica abismado, né, perplexo com tudo isso, porque quando ele fala desse terceiro céu, ele diz: olha, eu vi coisas inefáveis. E esse é o lugar onde Deus habita, onde está o trono do Altíssimo. É um lugar inatingível, inalcançável. Ninguém jamais poderia chegar lá. Esse mesmo Deus, até hoje os judeus têm dificuldade de entender isso, trazia, como diz João 1, verso 28, 29, diz, olha, que o Filho habitava no seio do Pai, trazia com ele o Filho e com ele o Espírito Santo. Há um texto que eu particularmente gosto muito, que é de Jeremias capítulo 6, vamos a ele lá rapidamente. Isaías, o 6. Esse texto ele tem uma revelação interessante. Ele diz assim, no verso 8, né? Depois disto ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías está em um nível de glória, de revelação, de intimidade, que raros alcançaram chegar lá, a não ser Paulo, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Mas Isaías está diante da glória de Deus, está contemplando o Todo-Poderoso, e o texto vai dizer que ele ouve a voz do Senhor, e nestas palavras, principalmente nesta minha tradução aqui, dá para compreender exatamente isto. A quem enviarei? Deus deseja enviar alguém à terra. E pelo texto é uma pessoa. A quem? Só que quando ele vai falar desta pessoa que seria enviada para representar, ele diz o seguinte: e quem há de ir por nós? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele fala da pessoa dele, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Esse texto ele me traz uma
informação, porque Paulo também vai falar sobre isso. Há textos na Bíblia onde os textos vão nos informar que há uma necessidade de alguém ir aos céus e trazer para nós as respostas que precisamos. Tudo que temos necessidade, há uma necessidade de alguém ir, mas quem pode ir lá? Ninguém alcança, ninguém chega. Então Deus decide quem irá por nós, quem irá até a humanidade por nós. Esse conflito que acontece na eternidade, e ele vai ter o seu ápice na terra. Deixa eu ir lá em Apocalipse 12, olha o que está em Apocalipse 12, só para basearmos melhor aqui. Eu vou ler apenas a partir do verso 12, né? Aqui está dizendo sobre a batalha que houve nos céus, porque Satanás fez lá a sua política, e nesta batalha, ele arrasta a terça parte dos anjos, e o texto vai dizer que ele foi expulso dos céus, mas no versículo 12 está escrito assim, 12:12, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por que ele está dizendo alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais? Porque aquele que era o enganador, aquele que era o inimigo de Deus, foi expulso de lá. Então o texto está dizendo alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Porém, o texto vai seguir dizendo, ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então o inimigo, ele desceu até esta terra. Jesus chega a dizer que ele viu Satanás cair dos céus como um raio. Esse conflito, irmãos, ele se estende de uma época onde está inserido ali as questões do Jardim do Éden, nós não temos uma noção correta, mas... E Satanás desce até essa terra, e ele está agindo em toda a terra, e a porta pela qual ele entra é o pecado, é a falta de entendimento, de conhecimento daquilo que Deus tem nos revelado, da maneira como devemos andar para vencê-lo. A Bíblia Sagrada diz, inclusive nesse mesmo texto, né, o versículo 11 diz que os servos do Senhor venceram a Satanás, ou vencem a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra. Então, quando nós olhamos para tudo isso, o que nós vamos perceber? É que Satanás, ele está irado, mas a ira dele é contra Deus. O que ele de fato quer é tocar em Deus. Nós somos como nada. Eu não sei se os irmãos perceberam já o que acontece, por exemplo, no meio dessas gangues, dessas pessoas que se unem como uma quadrilha. Para eles tirarem a vida um do outro, o que importa é o interesse de cada um. Se está defendendo o meu interesse, está tudo bem, está tudo bem. Se não, para tirar a vida um do outro, basta um probleminha qualquer, que ninguém ama ninguém. Ali é... A Bíblia revela que Deus é amor. E há uma situação que é muito diferente, né? Capítulo 8 e verso 44 de João vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é pior do que a mentira, porque se gerou ela, imagina o que ele é. Ele é o pai da mentira, então ele é pior do que a mentira. Só que quando você pega também 14:6 de João, o texto vai dizer Jesus dizendo sobre ele que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se o diabo é o pai da mentira, Jesus é o pai, é a verdade. E a Bíblia Sagrada vai dizer também, Paulo fala sobre isso, não há comunhão entre trevas e luz, não há, né,
como conviver em julgo desigual. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. E Jesus Cristo declara que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, o verdadeiro inimigo que o diabo deseja, de fato, tocar, porque é inimigo dele, para ele, é a luz, é Deus. Nós somos apenas alguém no meio do caminho, como uma ponte. É mais ou menos aquilo também que a gente vê, por exemplo, nos sequestros, né? Às vezes a pessoa sequestra alguém, mas o interesse não é nem aquela pessoa, aquilo lá para ele matar, destruir. O interesse é outro. E nós, de certa forma, fomos todos sequestrados por causa do pecado, por causa das nossas falhas, dos nossos erros. Através dos nossos pecados, nós dizemos a quem pertencemos, quem é de fato nosso dono. Jesus falou sobre isso. Jesus falou aos fariseus, aqueles que contendiam com ele, ele disse: olha, vocês sois filhos do diabo, porque quereis praticar as obras dele. Então, há esse conflito, e nós fomos, de certa forma, conduzidos para esta prisão, para esta situação. E aonde eu quero de fato caminhar, e espero que o Espírito Santo fale ao vosso coração, é esta questão do amor de Deus por nós. Porque se os irmãos pensarem com cuidado, o texto vai dizer isso aqui, e Jesus fala sobre isso. Ele diz: importa, está lá em 4 de João, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai é espírito. E assim como o Pai é espírito, Jesus vai dizer: Pai, me dá aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Filho também era espírito, e ninguém o via, ninguém o percebia. Porém, queridos, quando Deus vê a situação de todos nós, e que estamos entregues nas mãos do inimigo, e que nenhum de nós tem condição de vencê-lo, porque ele é um espírito. Aliás, tem uma música, não sei se já falei sobre isso, mas que fala muito sobre o diabo, porque é uma música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Literalmente é uma revelação do espírito maligno, da eternidade de onde ele vem, e de tudo que ele conhece, sabe. Nós para ele somos presa fácil. Lembra do salmista dizendo: livra-nos do laço do passarinheiro. Para ele nós somos como um passarinho, fácil de prender no laço, de pegar com alpiste, com alguma coisa. Deus olha para a humanidade e vê a humanidade inteiramente perdida. E ninguém tem como ir a Deus trazer socorro. O texto de Filipenses vai dizer isso, que Jesus Cristo se humilhou a tal ponto de tomar a forma de homem. O texto de Hebreus 10:5 vai dizer que o Senhor preparou para Cristo um corpo, porque ele era um espírito. O texto vai dizer: olha, sacrifício, ofertas não quiseste, mas um corpo me preparastes. Então imagina isso. Você é um Deus eterno, soberano, intocável, inatingível, mas para salvar aqueles a quem você ama, você precisa assumir uma forma humana, um corpo humano, e pagar a dívida que o homem tem, para que toda a justiça de Deus seja estabelecida. Jesus Cristo então vem a essa terra, e eu quero ler para que você compreenda um pouco melhor. 14:30
de João, do Evangelho de João, olha o que Jesus vai dizer. Agora Jesus está entre nós, habitando em um corpo humano. Agora ele pode ser tocado, agora ele pode ser ferido. O texto diz assim: já não falarei mais muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. E o texto vai dizer: e ele não tem nada em mim, ou seja, não há comunhão entre nós dois. Eu sou luz, ele é trevas. Eu sou verdade, ele é mentira. Não há como, ele não tem nada em mim, nada. Se você for lá no 22, deixa eu ver se é Lucas 22. Lucas 22, o verso 53, o texto diz assim, Jesus falando: eu estava todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Olha o que ele vai dizer: porém, quando está se aproximando a hora da sua morte, de ser preso para ser morto, crucificado, ele diz assim: porém, esta é a hora e o poder das trevas. Tenta compreender isso aqui. Esse Deus, que não podia ser tocado por ninguém, que habita uma eternidade inalcançável. Aliás, o texto, quando Deus se revela a Moisés dizendo: diga que eu sou, te enviou, essa tradução é muito complexa, porque vai dizer de que Deus, ele é alguém, se você estudar com mais cuidado isso, ele é alguém que não pode ser decifrado. No original vai dar a entender que é alguém que não pode ser decifrado. Ele vai ser tudo o que nós de fato necessitamos e precisamos em verdade. É algo muito além. Não é possível pôr o nome em Deus, compreender Deus, descrever Deus. Esse Deus que é tão sublime. Os discípulos chegam a dizer isso, né? Porque eles vão vendo alguns milagres de Jesus, e aí de repente Jesus, no meio da tempestade, parece coisa de maluco. Só Deus para fazer isso. Aquieta-te vento, acalma-te mar. E de repente o vento e o mar ouvem a voz do Senhor. Aí os discípulos vão dizer assim: quem é este? E é a pergunta que nós vamos fazer por toda a eternidade. Aos pés dele, vendo toda a glória eterna, quem é este? Ele é o maravilhoso, o sublime, o incomparável, o indizível, enfim, o Deus de toda a glória. Ele é em todos os sentidos infinito. Infinito em poder, infinito em glória, infinito em mistério, infinito em tudo. Majestosíssimo. Esse Deus então habita em um corpo humano. Por quê? Porque nos ama, para nos trazer salvação. Então tenta entender isso. Deus, Jesus está dizendo: esta é a hora e o poder das trevas. Deus vai se entregar nas mãos do diabo, mesmo não tendo entre eles comunhão nenhuma, para pagar o preço que for para resgatar a mim e a você. Ele vai se permitir entregar na mão do inimigo, por amor a mim e você. Quando você observa, tem um relato, irmãos, que eu não vou ter como passá-lo aqui, mas outro dia talvez, que é de um médico francês, e quem me dera fosse eu médico, porque quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, a gente só vê aquilo um pouco mais externo, mas as dores e os sofrimentos provocados em Cristo na crucificação são tão além da compreensão humana,
que é começar no Getsemane. Jesus vai dizer: ficai aqui e velai por mim, porque eu estou em uma tão grande angústia que está me fazendo sentir, perceber, levar à morte. E esta angústia era tão grande, e eu nunca vi ninguém passar por uma angústia assim. De suar gotas de sangue, dos vasos que estão abaixo aí da pele começarem a se romper, e o suor se misturar com sangue e banhar todo o corpo. Ele está dizendo: esta é a hora das trevas. E ele começa a passar por um sofrimento de humilhação. Imagina, o inimigo irado, desejoso de poder tocar em Deus. Agora Deus se transforma ou vai habitar em um corpo humano. O diabo diz: é tudo que eu queria. E ele ainda vai ter que passar pela mão do inimigo. Por quê? Porque todos nós éramos cativos, presos por causa do pecado. Satanás usurpou toda a autoridade que Deus havia nos dado. Através de Adão, ele usurpou. E agora ele é o príncipe deste mundo. Jesus vem agora e vai submeter-se a uma situação que não dá para mim descrever. Quando você pega Isaías 53, você vai compreender um pouquinho, mas é muito mais do que aquilo. O bom é você conversar com alguém que possa mergulhar um pouco mais. Porque o texto vai dizer que Deus o entregou e se agradou em moê-lo. Irmãos, eu não sei. Imagina você uma cana. Tenta te imaginar sendo moído. A começar pelos pés. Agradou moê-lo. Então, ele foi moído por nossas transgressões, pelos nossos pecados. Satanás, irmãos, provocou dores, humilhação, situações ali que fogem a qualquer raciocínio humano. O que Cristo passou por nós na cruz do Calvário, quando ele está ali no Getsemane, o peso da nossa iniquidade, imagina. Tem pessoas que começam a praticar pecados e o prazer vai lhes fazendo seguir adiante, mas existe um momento na vida em que o pecado começa a pesar tanto na vida de uns e outros, que aí vem depressão, vontade de suicídio, vem um monte de loucura. A Bíblia diz que sobre Jesus foi colocado todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas... Tem gente que morre, eu vi esses dias, eu tive que rir, né? Umas 3 enfermeiras e chegou um soldado. Um soldado com os braços desse tamanho, aquele escuro forte, rapaz. E aí quando mostraram a agulha, aí o camarada, as mulheres segurando ele, não vai doer não, com medo de uma agulha. Jesus suportou cravos enferrujados, o peso, a Bíblia fala de todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, estavam sobre ele. É impossível eu conseguir narrar para vocês o que Cristo passou por mim e por você. Porque imagina, ele se entregou na mão do diabo, para o diabo fazer com ele o que bem quisesse. Lembra de Jó? Quando Deus fala, olha, você vai tocar, mas tem limite. Não toque na vida dele, o limite é até aqui. Jesus não. Ele foi entregue para pagar o alto preço por mim e por você. E naquela cruz, queridos, que estava ali sobre o Gólgota, houve momentos ali que, quem me dera se eu fosse um médico aqui para te explicar. Mas algumas informações eu tenho, que quando foi pregado os pés e pregado os pulsos,
o nervo faz provocar uma dor terrível. E Jesus precisou por talvez 6, 7 vezes se esforçar para se erguer e poder soltar a voz, porque enquanto ele estava pendurado, todo o ar, todo o seu pulmão não dava a ele condição de falar, de se expressar. E ele faz um esforço terrível para se levantar sobre o prego que está nos seus pés, sobre os cravos que estão o segurando nos pulsos, para poder dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E por algumas outras vezes: Pai, por que me desamparastes? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você entende o quanto Deus te ama? Que Ele preferiu ser entregue na mão do inimigo para não te perder? Que Ele preferiu sofrer todo o dano na cruz, pagar o alto preço na cruz, para que eu e você pudéssemos ser livres? E o texto sagrado vai dizer: não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo mais os desejos da carne, mas segundo a palavra de Deus, segundo a obediência a Cristo Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor e glorificá-lo? Bendito seja o Senhor para todo sempre. Não há amor como este. É por isso que Jesus Cristo vai revelar algumas coisas interessantes. Estou procurando aqui o relógio, mas amém. Já estou encerrando. Jesus vai revelar algumas coisas interessantes. Ele vai dizer: olha, um só é o vosso Pai, e que está nos céus. Nós não conseguimos percebê-lo, ouvi-lo, contemplá-lo por causa do pecado, mas Ele é o nosso Pai, e Ele é o Criador de todo o universo e sustentador de todas as coisas. É o teu Pai. É o teu Pai. Jesus vai ensinar a orar e diz assim: quando você for orar, diga assim: Pai nosso, porque é Pai meu, é Pai seu, é Pai de Jesus, é o nosso Pai. E aí eu vou encerrar com esse texto, porque se eu continuar, mas enfim, João 3,16 diz o quê? Deus nos amou de tal maneira porque não dá para explicar, de tal maneira porque não tem nenhuma língua sobre a face da terra, não há filosofia, não há nada que possa explicar este amor. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu Jesus por você e por mim. Ele entregou Jesus por você e por mim. Há um outro texto que está em Romanos 8,32 dizendo: se Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio Filho, por amor de todos nós, o que mais Ele não faria a nosso favor? Ele já deu o que era mais importante, Ele já ofereceu o que era de maior valor. O que mais Ele não poderia fazer por mim e por você? Deus te ama, não abre mão de você. Nesta noite Ele te toma pela tua mão e diz: filho, eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo. Eu não sei o que tem perturbado a tua alma, se você tem cometido pecados, erros, falhas. Peça perdão, se conserta com teu pai, volta para casa, né? Como filho pródigo. Sozinho você não consegue administrar a tua vida, você não consegue administrar, você não é nada, nós não somos nada, precisamos do nosso Pai. O diabo, ele desejou se afastar deste que é o único Pai verdadeiro.
E a Bíblia Sagrada diz que o fim dele está registrado na Bíblia. É como um trapo. Algo tão desprezível como um trapo qualquer de pano que você chuta na porta, joga fora. Porque sem a presença do Pai, o fim sempre é esse. É como o filho pródigo que foi para lá, disputando bolotas com porcos, e outros que estão por aí se perdendo. Mas o Pai, ele diz: olha, eu vos amo de tal maneira que não me importa. Gálatas diz assim que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele diz: olha, não me importa se eu vou padecer, sofrer, suar sangue, derramar sangue, receber uma lança que vai me transpassar, espinho na cabeça, se eu vou ser levantado numa cruz como maldito, se vão zombar, me importa que alguém perceba o quanto eu os amo. Aleluias. Que você perceba que Deus te ama e o amor dele é incomparável. Curve a sua cabeça, deixa eu orar com você e por você. Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, mais uma vez nós entramos diante da tua presença. E a verdade é que muitas pessoas não compreendem isto. A tua palavra declara que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens, para que eles não enxerguem a grandeza do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Há pessoas, meu Pai, que não compreendem que quando elas dormem e acordam porque o Senhor as sustenta. Há pessoas que não percebem que quando caminham, é as mãos do Senhor que dá a cada um de nós a graça de podermos caminhar, nos mover, existir. É o teu amor e a tua misericórdia que se revela todos os dias na fidelidade da tua palavra, quando o sol nasce a cada manhã. Pai, o teu amor está espalhado sobre toda a terra, para todos os lados que nós olhamos. Mas o inimigo desceu até nós, e a tua palavra diz que ele veio para matar, roubar, destruir, que o prazer dele é enganar, é iludir. Mas nós te glorificamos pela tua palavra, por esta verdade que liberta. E a minha oração nesta noite, Senhor, é a mesma de Cristo Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que cada um dos que aqui ouvem a tua palavra possam perceber o teu amor, a tua graça, o teu Espírito, a tua presença, a comunhão com o Senhor, a vida com o Senhor. Possam, Pai, divisar, enxergar, perceber esta graça que se derrama sobre todos nós. Espírito Santo, eu não convenço ninguém. A tua palavra revela, e o meu Espírito convencerá o homem do juízo, da justiça, do pecado. Venha com o teu Espírito sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar que se representa na noite deste dia, nesta casa de oração. Eu abençoo cada lar, meu Pai, pedindo perdão, misericórdia e graça sobre todos, Senhor. Espírito da graça, ó Santo de Israel, abraça essa gente, Pai. Faz eles perceberem o Senhor. Quando alguém te percebe, o resto se torna em nada. Não foi assim com Paulo. Paulo, que estava instruído para alcançar nesta vida posições tão elevadas,
ao enxergar o Senhor, ele vai declarar dizendo: tudo que antes eu considerava, agora não passa de esterco, pela excelência da revelação de Cristo Jesus a mim. Que nesta noite seja, Pai, na vida dos teus filhos, que haja uma revelação da parte do Senhor, que eles comecem a olhar para Ti, comecem a olhar e buscar e se achegar ao Senhor. Eu oro por cada lar e entrego cada vida nas Tuas mãos, pedindo sobre todos misericórdia e graça, em nome do Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana de bênção, Pai, na Tua santa presença, em nome do Senhor Jesus. E você que recebe, diga amém, diga graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer uma última oração com você, porque eu não posso deixar de fazer, né, irmãos? E a todos, né? Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e que naquele dia eu possa estar para sempre com o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Vamos encerrar aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Aplaude forte, porque é para Ele. Bendito seja Deus. Vamos estar de pés, filhos. Que você entenda a grandeza deste amor de Deus, né? No limite do que nós podemos compreender, mas que você compreenda. Faz assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Deus te abençoe. Diga ao seu irmão assim: foi bom você ter vindo, valeu sua presença. Até segunda, querendo Deus.